Olá, boa noite, pessoal. Boa Mais noite, uma vez, Henrique. boa Boa noite para noite, todos. José. Boa noite para todos que estão aqui. Tudo bem? Houve contratempos, né, com os outros alunos, mas aos que estão aqui, glória a Deus. A gente vai fazer essa aula ser incrível, seja para 2, seja para 3, seja para 50. Hoje a aula é sobre atividades físicas, né? E eu costumo falar que eu sou um grande entusiasta da atividade física, porque Sentiu de na verdade pele. eu posso dizer que eu senti na pele, né? Eu tava fugindo muito de começar a fazer alguma coisa, começar a movimentar meu corpo. E eu comecei a movimentar, né? Quando eu comecei a fazer atividade física, eu estava tendo crise de ansiedade praticamente semanais, né? Tava todo inverno eu entrava em depressão, porque eu sofro de um negócio chamado depressão sazonal. E também estava começando a ter algumas crises de pânico. E aí, com muito incentivo do meu Entrou irmão, Patrícia na sua principalmente, vida. né, e da Patrícia também, pô, começa a fazer exercício físico, você precisa fazer exercício físico, não, e eu já sabia. Que a verdade é que a gente sabe, não tem ninguém que não saiba que, pô, exercícios físicos fazem bem para a saúde. Isso é importante. Não tem absolutamente ninguém que não saiba. A gente sabe que é bom, que ajuda a gente a manter uma saúde de todos os nossos órgãos, e a gente vai falando sobre isso ao decorrer da aula, né? Então, a gente começa falando aqui que, primeira coisa, o nosso corpo foi criado para ser ágil, o nosso corpo foi criado para ter movimentos, o nosso Movimento. corpo foi feito para ser usado, sabe? Hoje eu estava falando numa live que eu fiz rapidinho, inclusive o Jonathan, que é um dos nossos alunos, estava na live, ele até pediu para entrar na live, eu deixei ele entrar. E a gente começou a conversar, ele pegou e falou, tá, mas como é que eu faço para me manter engajado treinando? Como é que eu faço para me manter? Daí eu peguei e falei para ele, cara, é o seguinte, a gente tem que pensar no nosso corpo pensando no sistema da evolução. A gente acha que a gente tem que pensar no sistema da evolução. No período das cavernas, a gente precisava pegar um boi que a gente caçou e dar o melhor jeito de consumir o máximo possível dele, estocar energia para poder sobreviver por um bom tempo até conseguir a próxima caça, que poderia ser um boi, poderia ser uma cobra, poderia ser um lagarto, ou algum objeto mais simples, né? Antes da agricultura, né? Porque a gente tem que pensar no mundo antes da agricultura e pós-agricultura, né? Para falar de Industrial e pós-industrial, né? pós-industrial Anteriores. também. Na questão de alimentação, na questão de atividade física, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque para a gente chegar nesse lugar, o nosso corpo aprendeu, a nossa mente aprendeu Passou que a por gente uma precisa. adaptação, né? Essa adaptação passou para dizer que precisamos guardar o máximo de energia possível e economizar o máximo de energia possível. Um dos nossos órgãos que mais gasta energia é o nosso Cérebro. cérebro. Ali, ali entrou? Ok, na hora que entrar. Manda uma mensagem falando para ela tentar novamente, que ela ia Manda entrar e caiu. agora. Ah, foi. Foi? Aline, seja muito bem-vinda. Eu acabei de começar, né? Que coisa boa que você Acabei de conseguiu entrar. começar, então eu estava aqui dando um breve resumo, falando sobre a questão de que o nosso corpo ele é um economizador de energia por conta de uma adaptação desde lá do período das cavernas, e hoje a gente tem aí um corpo que aprendeu. A nossa mente e o nosso corpo ele é adaptado para guardar o máximo de energia possível para sobrevivência. O nosso cérebro é o que mais gasta energia em todo o nosso corpo, por exemplo. Então, toda vez que a gente pensar em fazer atividades físicas, ele vai começar a mandar comandos dizendo, cara, para com isso, você tá doido? Você vai gastar energia, a gente vai ficar sem energia. Então, a gente precisa começar a ensinar para o nosso cérebro de que a gente não vai morrer se a gente gastar energia, né? Então, o primeiro passo para a gente começar a criar um hábito de atividades físicas, e a gente vai falar sobre várias outras estratégias ao decorrer da aula, né? Então, E a né? gente está falando, né? A gente estava falando que a vida moderna ela acaba nos fazendo ser menos ágeis, né? A gente Ser trabalha sedentário. por valores a grande maioria das vezes,
Agora, principalmente pós-pandemia, né, a gente começa a falar sobre trabalho em home office, isso, aquilo, a gente não anda mais daqui até a esquina para ir trabalhar, por exemplo. E isso faz diferença. A mínima atividade física, ela faz diferença, né? Gente, eu conheço E o pessoas nosso que corpo, pegam o ele... carro para ir na padaria, Uhum. E às né? vezes a padaria fica, tipo, a Duas meio, quadras. 2 quadras da casa da pessoa. Então a gente, literalmente, a cada dia a gente tem usado menos o nosso corpo e a gente tem que pensar no nosso corpo como literalmente uma máquina. E uma máquina com óleo, né? Eu acho essa analogia a melhor analogia. Sabe aquelas máquinas que precisam de lubrificação de óleo? Se você manter muito tempo ela parada, o óleo fica encalacrado de pó, e daí ele trava, né? Que seria praticamente a mesma coisa, por exemplo, da gente falar do colesterol. O colesterol no nosso corpo seria como essa essa poeira que vai parando nas nossas veias e assim por diante, né? A gente fala muito sobre, a gente vai falar hoje também sobre o sistema circulatório, que é importantíssimo. Vou passar aqui para o próximo slide. Não, deixa eu só falar uma coisa sobre o primeiro slide, né? Deixa Ah, eu até voltar para lá. quando o animal, o ser humano foi criado, ele foi criado, né? Nossa estrutura, você vê, ó, olhos frontais é muito típico, por exemplo, de felinos, né? De animais ágeis. Então, nós fomos criados para ser animais que soubéssemos plantar e soubéssemos caçar e caçar de forma ágil, né? Nossas Uhum, pernas são feitas para que a gente fosse ágil. Todo o nosso corpo grita por agilidade, por movimento, né? Então, o arquetipo físico do ser humano é para ser forte e ágil, né? uhum, Então, quando não usado, acaba que você dispara algumas genéticas, né? Que estariam ali muito mais para guardar, por exemplo, as pessoas que têm a genética para desenvolver obesidade, a pessoa que tem uma genética favorável a ter diabetes, por exemplo, na realidade, essa genética não era para ser uma coisa ruim, né? Desde que você fosse uma pessoa que realmente usasse a glicose de forma correta. Por quê? Porque é uma genética vinda para poupar energia, tá? Então, se você for uma pessoa que se movimenta muito e come pouco, por quê? Porque o animal homem, naquela época, né, há mais de 200 anos atrás, ele tinha que caçar e tinha que viver do que plantava. Então, se você realmente passasse o tempo todo trabalhando, né, na terra ou atrás de caça, você gastava. E nem todo dia se comia, nem todo dia tinha comida para se comer. Então, essa poupança de gordura que você fazia era importante para o seu organismo posteriormente fazer o gasto dessa gordura. E aí você tinha gordura para gastar nos momentos de privação. uhum. Hoje não existe mais esse momento de privação, porque a gente tem o quê? Né? Uma lojinha de comida em cada esquina. Se Uma bater geladeira muito simples para você encontrar, você não precisa sair correndo, né? madeira, Um dos, embutidos e tudo mais, né? um Então, dos paralelos. é tudo muito fácil. E o pior, hoje tudo tem alta densidade calórica. Em contrapartida, pouquíssimo movimento. Porque você vai o quê? Da sala para o quarto, senta. Né? Do quarto para a sala, aliás, senta. Da sala para a cama, deita. Aí sai. Você sai daqui até a esquina da sua casa, pega um ônibus e senta. Desce do ônibus, vai e senta na cadeira do seu trabalho. Então, quer dizer, movimento muito pouco, muito pouco. Tem essa Uhum, tal de estimativa de 10 mil passos, é pouquíssimo ainda, tá? Ainda é pouquíssimo, é só para você não ser o excesso do sedentarismo. Só que uhum, pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia, por que a depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tudo isso tem crescido? Porque não é inerente ao ser humano ficar enfurnado e parado. Isso é completamente antifuncional para o organismo do ser humano e isso tem suas consequências, né? Tanto que eu botei aí que o nosso organismo, ele sente que o ser humano está morrendo. Quanto mais parado, quanto mais você se coloca em estado de letargia, né?
mais o seu organismo começa a entender que você está num estado de doença, tá? Pronto, Uhum. pode seguir. Um paralelo que eu achei interessante, que eu tinha até comentado com a Patrícia, eu estava esquecendo de falar, é que o nosso corpo, por exemplo, ele foi preparado de fato para caçar de uma forma muito, muito poderosa, né? Por exemplo, a gente soa e o suor foi extremamente importante para a nossa sobrevivência, por exemplo. Por quê? Porque a gente resfria o nosso corpo. Por exemplo, um guepardo. Um guepardo chega a 2 quilômetros por hora. 2 quilômetros não, acho que 200 quilômetros por hora. Só que ele não aguenta se manter 30 minutos correndo. A gente não chega nem 10, mas a gente aguenta 2 horas correndo direto. Porque o nosso Se corpo se treinado, né? resfria. O Então, corpo assim, treinado. o nosso corpo ele foi feito para ser movimentado. E quanto menos a gente se movimenta, mais riscos a gente vai causando. O nosso corpo ele precisa ser movimentado. Como a Patrícia falou, a gente vai começando a gerar várias coisas e fazendo o nosso corpo começar a entender que a gente está morrendo. A gente fez aqui uma fala também sobre a questão da diferença entre atividade física E e exercício físico. Você quer começar falando sobre isso, Paty? pode ser. A Beleza. atividade física é qualquer atividade, né? É o movimento, é o se colocar em movimento, simplesmente. Então, se você sai do seu quarto para a sala, você se movimentou, você fez uma atividade, né? É o ato de exercer movimentos, nossos braços se movimentam. Eu fiz uma atividade, eu fui ali pegar uma panela, eu fiz uma atividade, entende? O que é diferente do exercício, tá? O exercício, ele precisa, logicamente, da atividade, porque é o start, a atividade é se colocar em movimento, porém o exercício físico é um pouco mais do que isso, né? O exercício físico precisa de intensidade, duração e, que eu nem estou vendo aqui, esqueci de um pontozinho. Apesar de estar relacionado ao movimento do corpo, o exercício físico é uma atividade onde o movimento é executado com intensidade, duração e carga. Isso. E carga, né? Então, você precisa impor uma carga, uma pressão, tá? Não necessariamente de peso, mas, por exemplo, velocidade é uma carga. Você está exercendo Uhum. algo muito maior do que de costume, né? Quando você exerce uma pressão maior. Entende? Então, quando você exerce uma intensidade maior, quando você tem que pegar algo muito pesado, você ali exerceu intensidade maior, você colocou uma carga, né? Então, isso versus velocidade e intensidade, né? Quantas vezes eu tive que fazer daquela atividade? Isso é uma intensidade. Então, o que isso tudo quer dizer? Significa ativar o teu sistema circulatório, né, o teu coração. A partir do momento que você está de boa, como o pessoal costuma dizer, né, de boa é gíria, teu coração está ali quietinho, batendo entre 60, 80, 85, você está em atividade, tá? Quer dizer que esse movimento é normal para você. Se o teu coração não aumenta a frequência cardíaca, né? Não dispara fluxo sanguíneo, tá? Um maior fluxo sanguíneo, você não está em exercício físico, você está exercendo uma atividade, tá? E isso varia. Por quê? Porque um fisiculturista não faz o mesmo exercício físico que eu, Patrícia, linda, bonita aqui, faço. Para o que eu, qualquer peso que eu pegar, um fisiculturista pega como se estivesse pegando a panela ali de cima da prateleira. Entende? Para mim é um esforço, mas para ele não é nada. Então, a gente tem que ver que a atividade para umas pessoas é uma coisa e para outras é outra, né? Para um fisiculturista, muita coisa, ele tem mais gama de coisas que são uma simples atividade para ele do que muita gente, tá? Assim como quase tudo do que um fisiculturista faz, para mim, seria um exercício físico, tá? Não estou querendo dizer que não é relativo, mas se não aumenta a tua frequência cardíaca, não, você não entrou em atividade. Então, aquela caminhadinha que você dá no final da tarde, de 5 minutos, mal suou e volta para casa, não é um exercício físico. É uma atividade, ok?
Ah, uma coisa também que a gente não pode se deixar perder é que o suor não pode ser um agente avaliador da atividade ou do exercício físico. Por quê? Estávamos até discutindo, né, Dan, sobre isso. Por quê? Porque tem gente que naturalmente sua, tá? Naturalmente, só porque moro num lugar quente e tá calor e eu tô suando. Ah, eu dei uma caminhadinha ali e suei. Mas não é uma forma de você ver que você realmente praticou um exercício físico. Por quê? Porque essa pessoa, ela sua, mesmo não aumentando a frequência cardíaca dela. Então, ela vai estar suando, mas ela não vai estar entrando em exercício físico, ok? Então, quando alguém disser assim, ah, olha o quanto que eu estou suando, eu devo ter perdido uns 2 quilos só aqui. Esqueçam isso, tá? Não é preditor de carga nem de intensidade, muito menos de exercício físico. O suor não serve como uma avaliação para saber se você realmente está em atividade física ou em exercício físico, tá? A gente só vai fazer essa diferenciação a partir do momento de quê? Do aumento da frequência cardíaca. A mesma coisa se dá quando você vai olhar o gasto calórico. O gasto calórico se dá no aumento da frequência cardíaca. Por quê? Porque vai produzir mais gasto de energia por pelo bombear do coração, pelo acelerar a frequência cardíaca, pelo fluxo sanguíneo, pelo fluxo respiratório. Você vai ter que fazer maior quebra química mesmo dentro do corpo, e isso gera uma despesa energética, né? Logo, você vai precisar de calorias sendo gastadas dentro do seu organismo para haver todas essas quebras químicas. Isso sim faz emagrecer, mas o suor por si só não é um preditor para exercício físico, tá? Ok? É, uma das coisas, né, a gente, querendo ou não, quando a gente começa a falar sobre atividade física, a gente, querendo ou não, fala sobre emagrecimento, né? Ela falou sobre emagrecimento de uma forma bem breve, e emagrecimento tem a ver com duas coisas. Exercício de alta intensidade e déficit calórico. Ou seja, você tem que comer menos do que o que você consome e fazer mais exercícios do que o seu corpo está acostumado. E é exercício, não é atividade física. Para você gerar realmente batimentos cardíacos, você começar a gerar intensidade e gerar carga. A partir dessas coisas, você começa a perder, de fato, barriga e assim por diante, né? Por exemplo, eu, quando comecei a treinar, eu tava pansudinho, assim, não tava obeso nem nada, mas eu tava incomodado com aquilo. Eu falei, ai meu Deus, estou começando a ficar gordo. E tipo assim, não tô querendo gerar, não é preconceito nem nada, gente. Tipo assim, pra mim, cada um é do jeito que quiser. Mas eu me incomodo. Então eu comecei a me sentir cada dia mais esquisito da forma que eu estava ficando. Comecei. Daí eu fui pro personal trainer da academia e falei, cara, mas como é que eu faço para poder ficar com uma barriga mais seca, um negócio de tanquinho e tal? E eu tipo, super crendo que era ficar fazendo abdominal. Ele pegou e falou, cara, é gasto calórico, você vai ter que pegar e fazer corrida até umas horas, você tem que ir na bicicleta e ficar um tempo para você secar tudo que é gordura que você tiver na barriga, e aí você sim, e aí sim vai começar a aparecer talvez os músculos que tu tenha no abdômen. Ah, eu não tenho, daí tô seco, não tem músculo no abdômen. Aí sim a gente começa a fazer abdominais e coisas assim, que é para começar a evidenciar músculos onde ainda não existem, né? Então, só tô dando esse paralelo porque, assim, né? E aí sim você começa os exercícios resistidos, né? O que é um Uhum, exercício resistido é quando você pega uma carga e concentra em um único músculo para que fique a resistência seja só sobre aquele músculo. E assim uhum, você lesa aquela musculatura para construir uma musculatura ali mais forte. Por quê? Porque a partir do momento que você lesa um tecido, o seu corpo entende o quê? Eu preciso fazer algo mais forte, que aguente
essas lesões, que da próxima vez não lese tanto, não vá ter o perigo de eu, de repente, lesionar um músculo, partir o músculo, algo assim. Então, nosso corpo, ele não vai gastar energia com coisas desnecessárias. Se você não faz exercício resistido, você não vai desenvolver aquela musculatura. Porque ele só vai entender que você precisa fortalecer um músculo mais forte se você exercer lesão naquele músculo, tá? O emagrecimento, lógico que tem toda essa questão, né, do déficit calórico, tá? Ou seja, você precisa gastar mais do que seu corpo necessita consumir, tá? Ou seja, é necessidade do seu corpo magro, tá? Vamos entender. Então, se o meu peso ideal seria 80 quilos, né, que é de um homem mediano, 80 quilos, tá? Quanto que uma pessoa com 80 quilos precisa? Precisa de 2.000 calorias. Ok. Mas eu estou com 90 quilos. Eu quero emagrecer. Eu vou ter que consumir menos energia do que 2.000, que seria o meu gasto para obter o meu peso ideal. Por quê? Porque o seu corpo só começa a gastar depois que entra no seu basal, tá? O que é o basal? É a caloria que você precisa para não exercer nenhum movimento, tá? Então, se você não entrar nesse basal, pelo menos um pouco, descer um pouco do basal, o seu organismo vai estar bem, porque ele ainda está poupando até os 80 quilos, né? E aí ele acaba não gastando extra. Então, para entrar nesse extra, o organismo tem que ter uma baixa calórica considerável. Por quê? Porque ele vai entender que o meu basal está menor, o meu gasto basal está menor. Então, peraí, agora então eu tenho que gastar a poupança que eu fiz de gordura para compensar o gasto basal. Entendeu? Porque não é simplesmente baixar a caloria. Porque se eu for uma pessoa obesa, por exemplo, nossa, eu tenho muito depósito de calorias ali para gastar. Se eu não entrar no basal dele, ele não vai gastar nunca. Uhum. Entende? Eu não sei se deu para vocês entenderem. Então, é um pouquinho Eu mais. entendi. Tá, eu vou retornar. Henrique, olha só. Quando você tem muitas calorias extras, ou seja, depósito de gordura no corpo, certo? Significa que você, se você for um homem de 80, de mediano, que deveria ter um peso ideal de mais ou menos 80 quilos, certo? Vamos supor que você tem um peso extra de 10 quilos, então você está com 90 quilos extra de gordura corporal. Gordura em estado adipócito, né? Camada gordurosa, tá? Para o teu organismo começar a gastar essa camada de gordura, você precisa descer o seu basal. Entendeu? Porque enquanto o basal estiver ali perene, o seu organismo não vai sentir necessidade de gastar a poupança dele de gordura. O Tá? que é o basal? O basal é o seu gasto em repouso, sem fazer nenhuma atividade, nem escovar dente. Sem fazer nada, deitado, dormindo. Tá? Todos os É seus órgãos basicamente o que o funcionando, nosso corpo gasta sem você literalmente fazer nada. O teu cérebro, teu rim, o que ele gasta só por você estar só vivo. por você estar vivo, exato. Tá? Então, se você não entrar um pouco nesse gasto basal, por quê? Quando eu desço um pouco mais do gasto basal, eu sou obrigada a gastar, eu obrigo o meu corpo a gastar o extra de gordura que ele está guardando, para Exato. compensar. Entende? Essa semana eu Um tava dia no eu meu trago um trabalho. desenho sobre emagrecimento, gente. É porque Essa sem ver semana figuras pode ficar um pouco mais a gente difícil. vai, a gente vai seguir. Eu só vou dar um exemplozinho assim rapidinho e daí depois a gente segue porque senão a gente vai sair muito e hoje a gente vai falar mais sobre atividades físicas e saúde mental
E emagrecimento é E bem complexo emagrecimento para é outro rolê, apesar da gente ter citado, porque, querendo ou não, eu quis citar, porque senão a gente fica com um vazio, porque quando a gente fala sobre atividade física, a gente tem que falar pelo menos um pouco sobre emagrecimento, né? E eu estava no trabalho ontem, minhas colegas gostam muito de assistir aquele programa que passa na Record, Os Quilos Mortais. Doutor Mal. E aí o que que acontece? A mulher pegou e falou, pô, eu tô com fome. Ele pegou e falou, não tem problema, você tem aí guardado energia para 3 anos, né? Que a mulher era muito obesa. O que que ele tava querendo dizer ali? Cara, se você não comer nada, eu te garanto, você não vai morrer. Eu te garanto, porque o teu corpo tem muita energia para consumir e E aí gastar a essa gente entra energia nos por tipos de tempo. fome, né? Ela não estava sentindo fome de realmente o corpo dela tinha uma necessidade calórica. Não, o corpo dela não tinha, tá? Uma necessidade calórica. O que ela estava era frustrada e com vontade de comer, com vontade de colocar a frustração dela no ato de se alimentar, né? Então é um vício mesmo ali, o alimento, tá? Uhum. Então, geralmente as pessoas É, extremamente obesas, elas são viciadas em comida. Que ela não come mais para viver, para manter o gasto energético que o corpo dela precisa. Ela come porque ela é viciada na química do alimento, no prazer que o alimento gera para ela, no esquecimento, na fuga que o alimento gera uhum. para ela. E aí outras milhares de coisas. Aí a gente realmente precisa voltar Entra pro também outro campo enorme, né? que é outro campo literalmente enorme. Mas vamos lá, adaptação e oxigenação. Quando a gente pratica, eu vou primeiro ler o slide, daí a gente pega para falar sobre ele. Quando praticamos atividades físicas, aumentamos a frequência cardíaca e promovemos a oxigenação do cérebro, estimulando o fluxo sanguíneo no local, e isso estimula o cérebro melhorando a coordenação motora, a atividade do hipocampo, memória, aprendizado e a produção de neurotransmissores, mas o cérebro de forma linear dessas substâncias, nutrientes, oxigênio, hormônios e sistema imune. Né? A gente precisa falar sobre a questão de quanto a atividade física é importante para o nosso cérebro. Né? Na aula passada a gente pegou e falou sobre o sono, que o nosso sono ele ajuda na aula passada, quando foi aula mesmo, sem ser de tirar dúvidas, a gente falou sobre sono. E daí o sono, pô, ele é reconstrutor, ele limpa nosso organismo durante a noite, tudo mais. E a atividade física, a oxigenação do nosso cérebro através das atividades físicas e assim por diante, ele tende a fazer também uma limpeza de todo o nosso sistema imune, facilitando a nossa produção de neurotransmissores, estimulando o fluxo sanguíneo. Então, assim, como é que a gente oxigena o cérebro? Vai ar, de fato, para dentro do cérebro? Não. O nosso pulmão cheio se enche de ar, transfere esse ar pro sangue e pro coração, e assim por diante, ele vai sendo levado para todos os nossos vasículos, desde a nossa pontinha do dedo até o nosso cérebro. Então, todo o nosso corpo é irrigado por sangue, todo o nosso corpo é irrigado por oxigênio, o tempo todo. Se isso parar de acontecer, a gente morre. Né? Qualquer É, lugar do nosso corpo que para de receber oxigênio, ele começa a apodrecer com muita facilidade. E né, tem uma doença relacionada a isso. E o nosso corpo, de fato, ele vai melhorando cada vez mais através das atividades físicas, porque você vai começar literalmente a estimular o seu cérebro a funcionar melhor. Eu percebi que a Paty queria falar, vou deixar ela falar. quando aqui no slide a gente colocou que o cérebro, né, tem uma linearidade, a gente está querendo dizer o seguinte, que quanto mais eu aumento o fluxo sanguíneo, quanto mais eu coloco carga, né, e frequência, e aumento a frequência do exercício físico, significa que eu estou levando pressão, levando e aumentando a pressão do sangue nos órgãos, a gente também aumenta essa perfusão sanguínea nos órgãos, levando uma maior quantidade, zumba, levando uma maior Sim, quantidade de oxigenação, uma maior quantidade de hormônios, uma maior quantidade de nutrientes e uma melhor quantidade de
células imunes para todos os nossos órgãos, pele, todos os sistemas, né, que a gente tem no nosso Uhum. corpo. O que é que isso quer dizer? É que os nossos órgãos, assim como o nosso cérebro, precisa de um fluxo linear, constante desses nutrientes, assim como do sistema imunológico, assim como dos hormônios, para funcionar bem, né? Engraçado que isso é acionar um sistema biológico milenar, tá, gente? Nós Uhum. temos uma genética voltada para isso, de adaptação para isso, para que a gente consiga oxigenar e levar todos esses nutrientes para o nosso cérebro. E quando Uhum. você faz isso, você aumenta a qualidade de sono, você aumenta a qualidade do funcionamento cerebral, você melhora o hipocampo, você melhora a produção de neurotransmissores, você melhora a produção de GABA, serotonina, Uhum. todos Que nem os, tá? Acetilcolina, a gente costuma, noradrenalina, por aí vai. a Então, gente costuma falar sobre medicação, né? E falar que, cara, não adianta você tomar Ritalina, tomar antidepressivo, tomar isso, tomar aquilo, se você não está regulando o resto da tua casa, né? E, por exemplo, aqui a gente está falando, esse slide ele está falando sobre adaptação, oxigenação, nutrientes e assim por diante. Os nossos nutrientes, tudo que a gente consome, ele só vai chegar ao nosso cérebro, de fato, se a gente tiver um uma corpo perfusão preparado adequada, para isso, exatamente. né? Senão ele não vai chegar. O nosso corpo é uma farmácia. Imagina o nosso corpo como uma farmácia natural. E tudo que a gente consome pode ou não se tornar um remédio para o nosso próprio organismo. Como é que a gente faz? Pô, a gente precisa colocar os ingredientes para isso. Perguntar. Pode perguntar, José. Eu queria saber qual a frequência assim que a gente deve fazer exercício. Tipo, uma vez na semana já é suficiente ou Todos 3 vezes no mínimo? Porque O tem a diferença ideal de seria todos os atividade dias. física, tem atividade física e exercício, né? Atividade física é tipo, Atividade física é o início, né? A gente estaria dando, é como se fosse o start, sabe aquele aquecimento? O aquecimento, você começa a andar para você sim, comunicar com o seu cérebro que você vai começar um exercício físico. Então, isso aí é atividade, tá? Quando você começa a aumentar a frequência cardíaca, você passa para o exercício, tá? Uhum, Claro que isso para a gente, essa linguagem ainda é muito. A gente muitas vezes acaba falando, eu preciso fazer atividade física, como se a gente estivesse falando de exercício. Na uhum. maioria das vezes, a gente está mencionando realmente exercício. Até em artigos a gente viu essa dubiedade, né, Dan? AF. Que Muito, de é muitas falas muito de AF como exercício. como exercício, É, tá? uma das coisas que a Organização Mundial da Saúde diz é que a gente tem que fazer, no mínimo, É, 180 é minutos, tipo, para você não 180 ser considerado sedentário. sedentário, tá? Então, no mínimo, é 180 minutos por semana. 180 minutos por semana, se você dividir por 7 dias, vai dar em torno de 25 minutos de atividade física, no Por caso, dia. exercício físico, diários, né? No mínimo, assim. Isso seria o ideal Aí não para conta atividade começo. física da gente, a gente está falando de A gente está falando exercício. de exercício. Então, é uma Aquele tempinho que você corrida, passa é caminhando você de boa, não pular conta. corda dentro de casa. Daí a gente vai, no final, a gente vai falar um pouco sobre ideias de exercícios que tu pode fazer dentro de casa, ou na academia, ou na pracinha, que são funcionais, né? O que tu acha, Paty? Eu posso passar esse daqui ou você E quer falar assim, mais alguma coisa em só relação a para esse slide? responder o Gabriel, né? Exercício, necessidade para alguém que é TDAH, por exemplo, o ideal seria que ele fizesse todos os dias pelo menos meia hora. Mas, se você é TDAH, começa com 5 minutos, sabe? Uhum, Porque é mais importante você começar e tentar colocar o hábito e daí você ir colocando, né, o volume, depois ir começando a colocar intensidade, e aí depois você vai evoluindo, que você vai ver que vai muito mais naturalmente,
do que você se preocupar agora com fazer um exercício realmente forte, aquela coisa toda, tá? Então, vamos dar prioridade ao que é prioridade. O que é mais importante? Desenvolver o hábito, né, para sair do sedentarismo, ou você. Prazer, Jennifer, seja bem-vinda. Ou você ir logo para um exercício super intenso que faça super diferença na sua vida. Não, tá? A gente trabalha com realmente com o que é possível. Vamos, né? Começar. Exato. Começa, nem que seja 1 minuto. Começa, faz ali uns abdominais, 5 minutinhos, 1 minutinho que seja. Faz com regularidade e aos poucos você vai aumentando. Mas o É, ideal, aí ideal, a gente fala de pelo menos meia hora de exercício intenso, todos os dias, para quem é TDAH, precisa. Por quê? Gerar serotonina, endorfina, noradrenalina, todos esses neurotransmissores que vai te ajudar, inclusive cognitivamente, com o resto do dia. Por isso uhum, que a todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, se eu tivesse que te dar um conselho, eu diria, faz atividade física pela manhã, antes de começar teu dia, né? Mas, no mundo em que vivemos, trabalhamos com a realidade, né? A utopia uhum, a gente deixa como um marco ali, mas a gente trabalha com a realidade e com a possibilidade de cada um, né? uhum. Tá É, bom? no mundo ideal, realmente seria incrível se a gente pudesse fazer exercícios físicos, atividade física pela manhã. Por quê? Porque ela aumenta nosso batimento cardíaco, né? Ela vai, de fato, ajudar a gente a produzir neurotransmissores que são importantíssimos para a atenção e assim por diante. Então, se a gente pudesse, de fato, começar no nosso dia, abrindo a nossa janela, todas as janelas da nossa casa para entrar o máximo de luz possível, luz natural, né, que a gente falou na aula anterior. A gente Entrou vai luz começar natural, aqui. tomou uma água e tal, limpou teu organismo a primeira parte. A segunda parte seria, meu, pega para dar pelo menos uma corridinha em volta do teu No teu quarteirão. bairro, no teu Ah, bairro. é muito. Então eu vou até o final da rua e volto. Começa, sabe? A Paty já falou isso, mas, enfim, o importante é começar. E daí a gente pode E depois. engraçado, né? É muito fácil você fazer um exercício de intensidade e gerar noradrenalina, endorfinas e tudo mais, e dopamina também, né? Por que não citar logo ele? Porque, gente, é muito fácil. Com 5 minutos você consegue. Se você fizer um exercício de alta intensidade, que aumente a tua frequência cardíaca, te faça suar, te coloque em movimento, só de você entrar em movimento intenso, realmente, você vai sentir isso, sabe? E Aumenta todos os artigos, é que mais para frente a gente vai mostrar os artigos, mas o impacto é incrível, mesmo que você faça um 5 minutos, exercício, um se você exercício fizer bem leve de cinco feito, minutos pode aumentar em torno de 30 a 40 minutos de atenção plena, atenção focada de fato. Então, é muito importante para quem tem TDAH de fato você ter uma atividade física na tua rotina, para você conseguir trabalhar melhor, para você conseguir produzir melhor, para você conseguir pensar melhor. Sim, pode falar, Henrique. Em relação ao horário da atividade física, eu comecei a fazer, mas eu só conseguia fazer à noite. Chegou num ponto que eu estava correndo 4 da madrugada. Uhum. Resultado, tá sono zero. escuro, pisei num buraco, sofri um acidente. Hum, Aí hoje eu não consigo mais correr e aí de manhã eu trabalho, à tarde trabalho, de noite eu estudo e não tem tempo mais para fazer, não consigo encontrar um tempo para fazer exercício. Se eu fizer de noite eu fico acordado, de dia eu trabalho. Como é que faz? Qual que é o melhor horário para conciliar? Antes de ir trabalhar, meu amor, acorde 5 minutinhos antes e dê seus rale 5 minutinhos. Depois você entra no banho, se arruma e vai para o é, trabalho. Cinco e assim, minutinhos, Henrique. né, é complicado, assim. Eu sei que é Eu complicado sei que não acordar é cinco fácil, minutinhos eu sei antes. que não é fácil, né, Não falar vai sobre ser uma fácil. lesão. E o início é o mais difícil. Inclusive, gente, tomem muito cuidado, né? A gente tá falando aqui, mas não queiram começar querendo dar uma de bodybuilder, sabe? Sou o master do peso, por exemplo. Ah, comecei a academia, vou começar levantando tudo 30, 40, 50, 60 quilos. Não, cara, comece com o menor peso possível de tudo que você for na academia. Por quê? Porque o teu corpo não tá acostumado.
né? Gente, eu tô falando disso, eu tô lembrando da minha experiência com o começo de academia, né? Porque eu nunca tinha Toda treinado, hora me nunca. ligava, ai, tô passando mal, eu tô passando mal. Não, não, vocês não têm noção. Essa eu nem contei pra Patrícia. Eu passei uma semana literalmente andando parecendo que tava assado. Porque o meu primeiro treino foi de perna. E aí assim, você pega o peso, você consegue levantar e você não sente que é pesado na hora que você tá fazendo, né? Você não sente, porque o teu corpo aguenta esse peso. Ele olha e fala, você empurra 30, 40, 50 quilos num leg press, por exemplo, tranquilo. Só que o lance é, a que custo você tá fazendo isso? Tá causando lesões que o teu corpo não está acostumado, né? O exercício, por exemplo, de academia, você está causando lesões da quais o seu corpo não está acostumado. Ele não faz muito tempo que ele não vê nada de exercício, de repente você brota fazendo um leg press com 60 quilos. Você está literalmente jogando muita carga no teu organismo que pode gerar lesões. Então tome muito cuidado com isso. Né? A Aline perguntou se zumba é Vale a exercício, pena né? fazer um abre aspas aqui e falar o seguinte: a gente trouxe hoje a questão da atividade física e do exercício físico, porém, todavia, contudo, tá, gente? Não façam loucuras, procurem um instrutor, um educador físico que saiba do que está fazendo, tá? E que de preferência conheça o que é TDAH, né? Eu fiz durante um bom tempo exercícios funcionais com 3 instrutores e eles não davam conta de mim, né? Eu, eu ia lá, fazia coisa errada direto, eram 3 instrutores para dar conta da minha hiperatividade, da minha vontade, da minha gana de querer fazer tudo de uma vez, né? E graças a Deus eu não me lesionei, porque eram 3 instrutores. Mas se você não tiver pessoas realmente focadas em estar ali te observando, você pode acabar se machucando, tá? Você pode acabar se machucando, porque eu sei que a gente é 880, então ou a gente não faz, ou a gente quer fazer tudo de uma vez, a gente quer dar o máximo, do melhor da gente, e pode acabar se lesionando. E quando a gente fala de exercícios físicos, lesar, por exemplo, o joelho, uma patela, é muito fácil, é muito fácil. Então, tomem cuidado, façam com instrução, com pessoas responsáveis, com as pessoas que vão estar realmente perto de você, te instruindo e vendo se você está errando em alguma coisa, porque para se machucar é um piscar de olhos, tá? Muito Por cuidado. exemplo, vou correr na rua. Um calçado adequado é o mínimo. Ai, gente, eu não tenho um calçado adequado, eu vou correr com o meu All-Star. De verdade, é melhor que você pegue e fique dentro de casa, enquanto você não tiver com dinheiro para você comprar um tênis minimamente adequado. Porque um tênis que não é adequado, você pode literalmente se lesionar, né? Você pode E aí, lesar o joelho muito fortemente e nunca mais poder correr, por exemplo, né? entendeu? Então, E, ah, beleza, mas eu quero fazer. Então pensa em alguma coisa de menos intensidade, por exemplo, pular corda, né? Que muita gente pula corda e muita gente acha que não vê pular corda como uma atividade física, como um exercício físico, quando na verdade é um exercício físico fortíssimo que mexe com o nosso organismo literalmente inteirinho, né? Os nossos braços, as nossas pernas, é o nosso coordenação motora que está em jogo, é a nossa respiração, é literalmente o nosso corpo inteirinho trabalhando em pular corda. Então, assim, não é um exercício bobo se você realmente fizer da forma correta. Ah, além mas eu não sei pular corda. Cara, do, aos poucos você vai das aprendendo. estratégias. Eu não sabia pular corda. Hoje em dia, você me dá uma corda, eu passo 10 minutos pulando. Né? E eu não sou lá a melhor pessoa para falar de coordenação motora, não. Minha coordenação motora é ruim, que a Patrícia já viu eu tentando dançar, por exemplo. É muito feio, né? É, Gente, A eu gente vai me falar senti sobre pagando constância daqui a picolé. pouco. Aline, eu vi que você mandou aqui a sua fala sobre coisas, sobre questão de querer Deixa eu fechar comer aqui. carboidratos, sentir uma falta, e assim por diante. A gente vai falar sobre essa questão dessa constância daqui a pouco. É, eu vou ler aqui o slide que a gente vai seguindo, né? Que ele diz assim: necessidades cerebrais. O nosso cérebro representa 2% da nossa massa corporal, mas consome 20% do oxigênio usado pelo corpo
e 25% de toda a energia usada. Em média, precisamos de 2.000 calorias para manter tudo funcionando. Né? Em média, tipo, das pessoas, precisamos mediana. de 2.000 Precisa de 2.000 calorias. calorias. Significa que o nosso corpo precisa de em torno de 500 calorias, só ele, para poder... Um quarto do que você come. Viver no nosso dia a dia. 500 calorias do prato que a gente come diariamente, ele já consome sozinho. Imagine que um quarto de tudo que você come, gente, um quarto do seu prato, seja do que você estiver consumindo, vai para o seu cérebro, né? Então, a gente tem que pensar bem, né? No que a gente está colocando para dentro. Principalmente quando a gente começa a fazer exercícios físicos. Porque isso é para o bom e para o mal. Se você se alimenta mal, você está colocando coisas ruins também para dentro do seu cérebro, tá? Toxinas, xenobióticos, né? Agrotóxicos e tudo mais. Então, do mesmo jeito, né, que você se alimenta e pode estar melhorando muito sua atividade física, melhorando muito seu rendimento, melhorando sua capacidade respiratória e cardiorrespiratória, melhorando o funcionamento do seu cérebro, você também, se você fizer exercícios, mas comer super mal, você pode estar piorando ainda mais, tá? O funcionamento do seu cérebro. Então, você tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que a atividade física por si só não vai trazer imensos benefícios. Vai, mesmo você se alimentando mal, vai trazer enormes benefícios. Pode te tirar, inclusive, de uma depressão, tá? Porém, todavia, contudo, né? Isso é muito verdadeiro. Você precisa começar a cuidar do que você ingere, do que você está colocando para dentro do seu corpo, para que você faça bom exercício, um bom exercício e aumente o seu rendimento e melhore o seu organismo como um todo, tá? Até porque se você não melhorar tua alimentação, teu intestino não vai bem e teu cérebro não vai bem. Pode melhorar algumas coisas no sistema hormonal, por exemplo, no sistema de transmissão de impulsos nervosos dentro do cérebro, pode melhorar. Mas se você não dá as condições básicas, né, que é os nutrientes, aí você não vai ter jeito. Por mais que você faça exercício, também o seu corpo não faz milagre, ele trabalha com o que você dá para ele. É todo um conjunto, né? No É caso. todo um conjunto. Uhum. E um tá, como é que eu posso dizer? Um tá ligado ao outro no mesmo patamar, sabe? Se você faz exercício legal, você vai melhorar muito algumas coisas, mas se você não se alimenta bem, você ainda vai ficar um tantão para baixo do que você poderia se você tivesse também se alimentando bem. Você Entendeu? fica abaixo do que você poderia acessar, Você sabe? poderia ser, né? Então você nunca vai estar realmente ok, né? Por exemplo, a gente encontrou até vários artigos falando de pessoas que são atletas, mas não se alimentavam bem. E aí eles causaram lesões no organismo deles, no intestino deles, de forma a eles passarem, em vez de melhorar, eles pioraram a questão de ansiedades, depressões e lesões intestinais, passaram a ter constipação. Então, tem que cuidar dos dois, principalmente quando você faz exercícios de grande intensidade, Uhum. tá? É isso. Essa fala dela, né? Um exercício físico sem uma alimentação adequada, ele vai começar a alterar a nossa microbiota intestinal. Ele vai começar a fazer com que a gente, de fato, tenha toda uma alteração que vai, por tabela, também interferir dentro do nosso cérebro de uma forma extremamente negativa. Ou seja, a alimentação, como a gente já falou na nossa primeira aula, ela é importantíssima para poder as coisas Trazer funcionarem você rodamente. para o melhor que você pode ser, né? Para o melhor do teu corpo. Tá? Por isso, a gente começou a tribo falando sobre primeiros pilares, né? A gente está próximo dos últimos pilares, e aí a gente vai começar a falar sobre coisas que talvez interessem um pouco mais, que talvez interessem um pouco mais a vocês, por exemplo, criação de novos hábitos e assim por diante. Mas
a gente considera que é extremamente importante, antes de falar de hábito, vamos falar sobre mini hábitos, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, sobre body job, por exemplo, que tem muita gente aí que fala sobre TDAH, que vende curso para TDAH, né, por exemplo, falando, Sobre não, vamos depressão, fazer sobre isso, vamos fazer ansiedade. A gente vai falar de tudo, gente. vamos te ensinar a ler, vamos te ensinar a ler um livro inteiro. Cara, a gente pode fazer isso também. E a gente poderia ter começado por isso. Só que a gente entende que primeiro tem um passo a passo, né? primeiro precisamos tratar a nossa casa. A nossa casa, quando eu digo, é o nosso corpo. Tratamos o nosso corpo, beleza. A partir daí a gente começa a falar do resto. Porque se o nosso corpo tiver desandado, nenhuma das outras coisas vão dar bom. Não tem base para nada, né? Uhum. Você não tem base para nada. Aqui eu escrevi o seguinte: temos pequenos cérebros em todo o nosso corpo. E já sabemos que o segundo cérebro é considerado o nosso intestino, com 500 milhão de neurônios. Mas eu, Patrícia, diria que o terceiro cérebro, no caso, é o coração, com 40 mil neurônios. Né? E o próximo slide eu estou explicando o seguinte, que todos os nossos órgãos, ele tem um cérebrozinho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que tem uma gama, né, de neurônios ali, que eles são responsáveis pelo cuidado de determinados órgãos. E quando eles são acionados, eles fazem um neurofeedback, né? Então, é o caminho indo e voltando, tá? Então, à medida que esse órgão interfere no cérebro, o cérebro também interfere nesse órgão. Então, se você não cuida bem dos seus órgãos, ele vai estar influenciando na sua capacidade cognitiva. Uhum. Por exemplo, se você come muita toxina e você não dá nutrientes para o seu organismo para lidar com isso, provavelmente você não vai fazer detox. O seu fígado vai ficar mal e aquela gama de neurônios ali fazendo feedback com o seu cérebro, vai acontecer o quê? Você vai ficar com muito mais anuviamento, confusão mental, estressado, irritado. Por quê? Porque você está com a gama de toxinas no seu corpo e o seu corpo não está conseguindo lidar com aquilo. Está tão alto, porque tem um certo grau, entende? Tanto coração, pulmão, intestino, todos os nossos órgãos, eles têm um grau em que eles se autodefendem, tá? Eles conseguem ali minimamente ter um sistema de socorro de si próprio, mínimo, tá? E ele avisa para o cérebro, ó, estou aqui quase na situação de socorro. Porém, se você continuar, teu cérebro vai padecer também, tá? E muitas vezes isso é muito rápido. Para uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, que já tem um intestino mais permeável, que já tem um intestino com menos células ali, né? O microbioma, tá? Tem menos cepas no nosso microbioma, tem uma defesa já deficitária, né? Você vai ter o quê? O sistema imune já muito mais acionado, muito mais imediato ali. Então, qualquer mal cuidado ao seu intestino, você pode sair uma dermatite, dar uma otite, uma faringite, começa logo a ter secreção, né, nas vias aéreas, começa a ter um pigarro, aí daqui a pouco você começa a achar que está com rinite, sinusite, etc. Mas é o teu intestino que está falando que está mal, tá? Então, assim, são coisas que os seus órgãos podem até lidar de forma aguda, momentaneamente. Mas se você não se alimenta bem, você vai estar sobrecarregando. E quando você faz atividade física, você melhora a perfusão em todos os órgãos, melhorando o funcionamento de todos os órgãos. Mas, se você não se alimentar bem, você vai estar, tipo assim, ó, tentando consertar a coisa e destruindo a coisa. Então, você não vai conseguir sair muito do lugar, né? Eu lembro que o Dan, no início mesmo, ele me falava assim, poxa, Paty, mas eu fui para a academia, mas eu me senti pesado. Eu não rendi nada. Eu não conseguia. Parecia que eu estava carregando muito mais quilos do que eu estava. Aí eu fazia, como você dormiu? Você se alimentou como? Você bebeu água? No dia anterior, você estava bem hidratado? Você passou o dia se hidratando bem, comendo bem? Como foi? Aí ele, comia um monte de porcaria. Eu fiz, pois é. Influencia, né? Teve dia dele chegar até náusea. A quase fora. Então, Só um
um comentário aqui. O meu primo, ele rompeu o peitoral faz, acho que umas 3 semanas, com 110 quilos, ele Eita, Caramba. fazia. caramba. Só que ele era acostumado a levantar 160 quilos. E, Hum. tipo, ele não tá naquele mesmo ritmo de antigamente, porque ele tá no trabalho e tal, ele não tá com aquele mesmo ritmo. E não deve estar se alimentando bem também. E aí, quando ele foi fazer o exercício, ele ficou sem entender porque ele, com 110, Não deu ele conta. rompeu. Não deu conta. Então, acho que a alimentação, o fato dele não estar focado quanto Uma ele estava questão da antigamente. elasticidade muscular também, tá? Se ele estava há determinado tempo parado, ele teria que voltar com muito menos carga, Uhum. para ir aquecendo Sim. essa musculatura, para daí a musculatura, entende? Porque tem Uhum, uma memória muscular. E Existe a uma gente memória. atrofia, a gente tem uma questão de risco de Acabei de dizer, atrofia muscular também, né? né? Eu acabei de dizer que a gente tem essa entranha neural, neurológica, né? No sistema neurológico, permeando ali os nossos órgãos e nossos sistemas, né? O nosso sistema muscular também, sabe, Gabi? Então, o que acontece? Se você começa, né, depois de um tempo, mesmo que seja só um mês parado, você volta, você tem que voltar com muito menos carga do que anteriormente. Não existe você achar que vai voltar do lugar que estava. Não volta, tá? Não volta do lugar que se estava. Nunca se volta do lugar que se estava. Primeiro que, antes de mais nada, você tem que começar aquecendo. Então, você vai ter que ter alguns dias aquecendo e ativando essa questão, né, da memória muscular durante pelo menos uns 2 dias, para depois você voltar a pegar aquele peso e com muito cuidado, com o instrutor do lado, com alguém que possa pegar aquele peso e te socorrer na hora se você sentir alguma coisa, sabe? Meu irmão pega peso, mas isso porque ele pega todos os dias, continuamente, com o personal do lado dele, na frente dele, né? Então, estão ali, inclusive, os dois se alternam. Então, Uhum. não pode, tá? Não pode. Esse tipo de atitude dele foi um tanto quanto irresponsável, né? Ele que já Sim, malha há sim. um tempo, ele deveria saber que quando se volta de bem menos, tá? Tem que se voltar atrás, ok? Ok. Né? Esse slide eu já expliquei. Tem mais alguém perguntando alguma coisa? Na verdade, eu ia falar um negócio aqui rapidamente, né? A Pode falar. questão de que a gente precisa entender que todo o nosso corpo está ligado. Inclusive, por exemplo, o nosso coração, né? Que eu estava falando ali sobre a questão dos 40 mil neurônios, né? É uma descoberta, inclusive, muito Bem recente, de interessante. que o nosso coração teria também neurônios, né? A gente sempre falou sobre o nosso coração ele ficar apaixonado, sobre o coração emotivo, sobre o coração que tá ligado com emoções, e o povo falava, ah, é coração ligado com emoções? Quem trabalha as emoções é o cérebro. E aí a gente descobre que, de fato, ele está ligado diretamente com o cérebro, né? Por exemplo, tem uma síndrome, que é a síndrome de Takotsubo. Takotsubo seria uma espécie de um vaso, que ela é um vasinho de ladinho assim, e o nosso coração ele começa a ficar com o mesmo formato se a gente ficar muito tempo em luto, né? Não é o tema da aula, mas assim, resolvi falar rapidamente sobre isso. E o nosso corpo ele está o tempo todo se comunicando. E o que eu quero dizer com isso? A atividade física também vai comunicar coisas boas para o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso coração vai acelerar, ele vai começar a falar, cara, é o seguinte, tem alguma coisa muito doida acontecendo aqui. Meu coração, eu tô Ativa a tensão acelerado, central. mais informação, manda sangue, manda informação, manda dopamina, manda cortisol, manda cortisol para ele ficar atento, porque se ele está fugindo, né? Pensa assim, se o nosso corpo está correndo, o nosso cérebro não tem inteligência suficiente para pensar, tipo, ele tá correndo porque ele tá fazendo atividade física. Não, ele O que pensa ele que pô, quer? tu tá fugindo de um leão que tá te perseguindo na savana. Entendeu? O teu cérebro, então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a Toda te colocar os adaptação. neurotransmissores que são importantes para o teu corpo ativar. E esses mesmos neurotransmissores que são necessários para ativar e que o teu coração vai te mandar informação para o teu cérebro, é exatamente os neurotransmissores que tu precisa para ter uma atenção melhorada, para você conseguir, de fato, Exatamente. ter um foco melhor,
e assim por diante. Então, por exemplo, a galera que toma Venvance, Ritalina, então, fazer exercícios Diminuiria físicos consideravelmente a dosagem, inclusive. potencializando a melhora do seu remédio de uma forma gigantesca. Ou melhor, às vezes você, fazendo atividades físicas, você pode, de fato, começar a precisar menos dosagem do que o que você usa hoje. Por exemplo, eu uso 70 miligramas. Talvez se você estivesse fazendo atividades físicas de forma regular, Corretamente. se alimentando de forma correta e tal, era muito provável Terapia. que 70 você poderia voltar para 50, 30. Porque o teu organismo, na verdade, ele vai aprender a lidar melhor com tudo que você produz naturalmente. Já falei ali atrás e Toda volto falando. adaptação. O nosso corpo é uma farmácia que sabe produzir tudo que a gente precisa, né? Talvez com menos quantidade por conta de que a gente tem aí um cérebro diferenciado e assim por diante. Sim, porém o nosso cérebro sabe sim criar essas coisas. Terapia é importantíssimo para a gente de fato pôr para fora tudo que a gente tem aí de traumas e assim por diante, e começar de fato a Terapia. começar a colocar novos hábitos, se desvencilhar, né? Quando a gente fala de terapia, a gente fala muito sobre a questão de que o ser humano, a gente volta lá no período das cavernas. Por sobrevivência, a gente precisava fazer o quê? Se comunicar, ter contatos uns com os outros, né? Pensa em pequenas tribos, não pensa hoje nas cidades como são Socializar. hoje em São Paulo, que a cada casa a gente encontra, por exemplo, o meu condomínio tem mais de 30 pessoas morando aqui. Antigamente, 30 pessoas juntas eram uma aldeia. Isso, a gente precisava viver em tribos, né? Porque E quanto mais pessoas, cada uma tendo uma função, e mais olhos para observar os perigos ao redor, era muito importante naquela época, uhum, né? Então, e isso o era nosso importante para a corpo sobrevivência. se adaptou isso e ressignificou isso como um modelo de adaptação de sobrevivência, né? Tudo que a gente tem como hábitos, grande parte das coisas são muito ancestrais. A gente acha que não é, mas a gente é um modelo extremamente ancestral até hoje. E, por exemplo, a terapia, ela resgata esse momento ancestral que a gente tinha, que era do quê? De poder contar, né? A gente fala muito, quando a gente fala dos indígenas, os povos negros, por exemplo, a gente fala muito sobre a cultura levada através da oralidade, né? E, e essa cultura levada através da oralidade era algo muito comum em todos os povos e foi se diminuindo. E aí, a cada dia, a gente tem menos contato com o social, menos contato com os outros e mais Pandemia e pós-pandemia, então, né? mundo pós-pandemia, por exemplo. E tudo isso, cada dia vai piorando o nosso organismo. Não é à toa que está aumentando os casos de depressão. E a E aí terapia a gente tende a faz o melhorar link isso, porque agora ela com esse resgata próximo slide. exatamente esse pilar, que é o pilar da comunicação, que é o pilar de ter um viés social, que é importantíssimo. Gente, ter amizade, tem que ter quem você possa contar, tem que ter quem você possa abraçar, tem que ter quem É você super possa dizer importante. eu te amo, Contato de fato, humano. é Contato humano, importantíssimo. É importantíssimo, sabe? O né? contato humano. Que E gera ocitocina, que é o hormônio que te traz calma, que te traz laços, né? Que fortalece os laços humanos, tá? O amor entre as pessoas, tá? É gerado pelo hormônio da ocitocina, tá, gente? Que é o mesmo hormônio que é gerado na mãe após ter o bebê, tá? Então, uhum. por que as mães costumam amar mais seus filhos do que os pais? Porque ela tem, né, essa farmácia aí aflorando dentro dela, cheia de ocitocina, e quando ela bota o bebê no peito, tem um boom de ocitocina, e cada dia que ela pega o bebê no peito, aquilo vai se fortalecendo cada vez mais. Esse slide aqui, ele fala sobre a depressão. Uma coisa que a gente tem que falar antes de explicar esse slide é o seguinte, que todo mundo tem um ou outro sintoma de depressão, tá, gente? Ninguém é completamente assintomático de tudo. Então, o que classifica a gente com depressão ou não é a quantidade de sintomas e o quanto isso está lesando sua vida, está te tirando, né, do prumo, digamos assim, está te tirando de dentro do normal, tá? Como é que eu posso dizer?
inviabilizando tua vida social, ou seja, você não tem mais coragem de levantar da cama, não tem mais coragem de trabalhar, não tem mais coragem de falar com sua mãe, com seu pai, só quer ficar trancado dentro do quarto. Então, quanto mais esses sintomas vão, né, te fechando para o mundo, que a gente vai, né, os psicólogos de plantão vão aí me consertar, né, a gente vai colocando mais para cima o grau dessa depressão. Nesse slide, ele mostra o seguinte, população, né, número de pessoas com depressão e o número de pessoas sem depressão, que é um dado amostral, tá? Quantidade de pessoas aí, que foi a amostra do artigo, para se avaliar a quantidade de depressão nas pessoas antes de começar exercício físico, nesse caso aqui, exercícios físicos aquáticos, tá? E pós um tempo que eu não me lembro mais, o X tempo lá do qual eles mediram esse pessoal. E se notou... Acho que foi um mês. Parece Foi que um foi mês. Em um mês a diferença foi, né? assim, grotesca. Se eu não me engano, foi quase 20% a menos de depressão foi encontrada nas pessoas que eram deprimidas, né, que tinham sintomas bem importantes de depressão. Então, para vocês avaliarem o quanto o exercício físico pode realmente te tirar de uma condição, né, de depressão extrema para uma depressão leve, ou de uma depressão moderada para uma depressão super leve, e assim por diante, ou até reverter os teus sintomas de depressão. Se você tiver uma depressão leve, você pode voltar a ser uma pessoa, quem sabe, né, sem sintomas de depressão, tá? Uhum. Então, dada aí o artigo mostrando o grau de importância do exercício físico para a gente. Mostra o próximo artigo. É o mesmo artigo, só que aí a gente está falando sobre a questão Da da né? comparação com a ansiedade, né? Também na gravidez. Minha aqui ainda não mudou o artigo, mas tudo bem. Não mudou? Ainda estou no Não, da aqui mudou já. Aqui já mudou, Tá. não sei. Todo mundo tá vendo da ansiedade, gente? Para mim continua da depressão, mas tudo bem. Eu estou vendo o da depressão slide, mas o texto é de ansiedade. Pois é, então não entendi. Eu Tá acho bom. que a gente... Mas, enfim, houve Mas provavelmente um é erro na muito montagem do parecido mesmo. slide. Deve ter ocorrido algum erro. A gente acabou confundindo, Mas é porém... quase a mesma coisa. Se eu não me engano, na ansiedade foi até maior, né? Do Na tipo, verdade, para a ansiedade foi um pouquinho maior. foi Atingiu 15% de 22. diferença do antes e depois, sabe? O que é importantíssimo. Se você falar sobre atividade física dentro d'água, uma mudança tão potente como essa, a gente está falando sobre algo incrível. É algo literalmente incrível se você parar para pensar que não, essas pessoas, nesse artigo, essas pessoas elas não foram medicadas para ter essa diferença no organismo. Elas só foram, de fato, só sofreram, de fato, a diferença de uma vida sedentária para uma vida com atividades físicas. Nenhuma dessas pessoas aqui que foram testadas nesse artigo foram medicadas. O que para a gente foi um viés interessantíssimo de estudo, né? Eu vou passar para o próximo aqui, Paty. Tá ok. Que eu fui procurar o artigo, gente, porque... Paty, deixa para depois, porque senão a gente Tá, vai... continua. Continua. Vou deixar você começar esse artigo aqui, porque esse daqui tá mais... Foi você que montou e eu tô mais perdido nesse. Tá ok. Cadê? Sim. Aqui ele fala eu não vou explicar, né, gente? Vocês estão vendo quantidade de dados, eu, logicamente não vou explicar um por um, mas está mostrando o impacto da perfusão sanguínea que é gerada dentro do cérebro e como melhora vários neuromarcadores, tá? Vários substâncias químicas que são importantes para, inclusive, diminuir, tá, a quantidade de inflamação neural, tá?
para a gente que é TDAH, a inflamação neurológica é um dos pontos mais importantes, tá? Que vai predizer se você, por exemplo, tem um grau mais alto ou não de TDAH por conta dos sintomas que geram, né? Obviamente. Então, você poder diminuir esse grau de inflamação só com exercício físico é maravilhoso. E aqui o artigo fala, né? BDNF, BC, e aí vem uma série de DRD2, e aí uma série de neurotransmissores e de agentes pró-inflamatórios que vão diminuindo e melhorando a perfusão deste teu cérebro, que é assim extremamente maravilhoso para quem é TDAH, esta notícia, né? Então melhora a cognição, melhora a questão do foco, né? Também ajuda bastante, tá? Aqui, né? Deixa eu ler rapidinho. Diferenças neurofisiológicas em crianças com TDAH e efeitos contrários dos exercícios. Potenciais efeitos contrários dos exercícios. Diferenças neurofisiológicas e anatômicas de seus pares, no caso, os placebos, tá? Divididos em nível de análises. Mostrou o experimento realizado, a atividade realizada entre indivíduos efeitos agudos e crônicos, abrangendo intenção a longo prazo, quanto a associações. Denota sinal de mudanças fisiológicas. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que, assim, não só melhora todos esses marcadores, como melhora as mudanças fisiológicas, ou seja, traz realmente melhoras, porque, assim, quem é TDAH, a gente sabe que a gente tem toda uma adaptação lá, né, desde o útero da nossa mãe, né, por isso que se chama a doença do neurodesenvolvimento, que não é doença, né, gente, é jeito de falar, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem toda uma adaptação em volta desse nível basal de dopamina, né, esse nível mais baixo do basal de dopamina que a gente precisa. Então, a gente tem, por exemplo, toda uma adaptação mais lenta do cérebro, uma formação também mais lenta, e mostra aqui que o exercício físico nas crianças trouxe uma melhor adaptação, trouxe um resultado significativo, né? E aqui ele também está mostrando exatamente isso, que acima dessa linha, não sei se dá para vocês verem, mas essas bolinhas coloridas acima da linha está mostrando para vários fatores que melhora. Melhora a memória, melhora a atenção, melhora a velocidade psicomotora, né? E aí ele vai descrevendo várias melhoras significativas quando essa criança, que é TDAH, por exemplo, faz exercício físico desde a infância, tá? Pode passar. Por exemplo, aqui, né, ele mostra que a bolinha roxa que fala sobre flexibilidade. Lá em cima, aumenta então a flexibilidade pra caramba. Melhorou. Bolinha vermelha, né, então, aí embaixo no coisa, tá mostrando como é que era e o aumento que teve. Então, a bolinha vermelha, que é da cognição, que é o que a gente precisa, de fato, de ter uma melhora para quem tem TDAH. Olha onde ela estava, lá embaixo, onde ela foi parar lá em cima. Então, assim, é literalmente algo que os artigos, qualquer artigo vai comprovar que ele é importantíssimo. E engraçado, né, que eu achei até que tem poucos artigos mostrando a importância do exercício físico. Paty, pessoal, só um segundo. Eu vou parar a gravação e vou recomeçar, porque senão vai ficar muito grande para eu subir para o YouTube, tá bom? Tá bom. Senão demora muito para subir para o YouTube. Só um segundo, eu vou interromper e já... Não precisam sair nem nada, só vou interromper.